Confira agora mais uma entrevista do site Espiritismo BH. Espiritismo BH convidou para este programa nosso irmão Rodrigo Ferretti, que vai abordar o tema Estranha Moral, que consta de O Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Marcelo. Muita alegria de estar aqui no programa. Prazer é todo nosso, Rodrigo. Em primeiro lugar, explique por que Allan Kardec intitulou Estranha Moral o capítulo 23 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Veja bem, Marcelo, se nós pegarmos a definição da palavra moral, nós sabemos que moral vem do latim mores, que significa modo de agir, conduta, modo de proceder. Segundo os benfeitores espirituais, na questão de número 629 de O Livro dos Espíritos, é a diferenciação entre o bem e o mal. É o agir dentro das leis divinas. Quando Kardec escreveu este capítulo, na verdade, quando Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele primou por separar somente aqueles versículos que diziam respeito ao aspecto moral dos ensinamentos de Jesus. São aqueles que normalmente são aceitos pelas religiões sem nenhuma contradição em termos de entendimento. Se Kardec tivesse pego o aspecto dos milagres, seriam aspectos que poderiam ser criticados, cada um daria um modo de interpretação diferenciada. Kardec buscou trabalhar esse aspecto moral dentro da visão do Espiritismo, ou seja, com base no conhecimento da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, dos princípios básicos da doutrina. Quando a gente pensa na questão da estranha moral, é aquela moral que diverge daquilo que seria o habitual do comportamento do Cristo. Como que pode um espírito que se fez a vivência máxima do amor na Terra dizer coisas que de alguma forma vão contra o que ele próprio antes havia ensinado? Então, o ensinamento que Kardec busca trabalhar é que não há contradição nas palavras de Jesus. É o que a gente vai tentar trabalhar ao longo do nosso programa. Vamos então, Rodrigo, compreender inicialmente a questão odiar os pais, de acordo com o capítulo 14 de Lucas. É muito interessante também pensar nesse aspecto, porque Jesus, ele nada escreveu. Tudo que nós temos que vem do ensinamento do Mestre foi escrito através dos seus discípulos. Inclusive, alguns deles nem tiveram contato pessoal com o Mestre enquanto estiveram encarnados. Nós sabemos que, de acordo com a cultura, a palavra tem um determinado peso em um determinado contexto. Então, se nós separarmos aquilo que foi dito em uma determinada época, em um determinado contexto, e trazer de forma direta para a nossa cultura de hoje, nós podemos ter um entendimento divergente daquilo que foi dito por Jesus no seu tempo. Eu vou ler a passagem, então, que está em Lucas, no capítulo 14, nos versículos 25, 26, 27 e 33, que são, na verdade, condições para seguir Jesus. Reuniam-se a ele numerosas turbas, e voltando-se para elas, disse: Se alguém vem a mim e não odeia o próprio pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e ainda sua própria alma, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua própria cruz e vem atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós não renuncia a todos os seus próprios bens, não pode ser meu discípulo. Quando nós pegamos esse trecho, se alguém vem a mim e não odeia o próprio pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, como é que pode Jesus, que pregou o amor aos próprios inimigos, dizer isso em relação àqueles que geralmente são os mais caros nas nossas próprias vidas? No latim, nós encontramos o termo non odite. No grego, nós temos o termo kai e misei, e que não querem dizer odiar,
mas sim amar menos. A proposta de Jesus diz respeito a que nós o amemos mais do que aqueles que são mais importantes para a gente. Ele não pede que nós o amemos na figura da personalidade de Jesus, mas enquanto Cristo, aquele que se fez o representante do modelo máximo para ser seguido aqui na Terra. É nesse sentido. Qual de nós ficar preso aos valores materiais e se esquecer dos valores sublimes que nós somos convidados a vivenciar agora ao longo da reencarnação, está correndo o risco de se perder e de alguma forma não ter a possibilidade de oferecer algo de melhor para o grupo de convivência mais próxima. Então essa passagem diz muito respeito a uma questão de tradução. O hebraico antigo era uma língua que não era muito rica. Então o hebraico tinha uma única palavra para designar várias situações, vários termos. Então nós encontramos como equivalente no português, quando a gente fala, por exemplo, a palavra manga. Nós podemos falar de manga enquanto parte da camisa, ou manga enquanto fruta. Nós podemos falar da palavra cravo. O cravo pode ser um tempero, pode ser um instrumento musical, ou pode ser um problema de pele. Ou uma flor. Ou uma flor. Então, na verdade, diz respeito à questão da tradução. E mais do que isso até, se nós pensarmos que nos primeiros tempos o Evangelho ele era transcrito, ele era copiado, bastaria que uma pessoa somente tivesse transcrito algo de errado para, a partir daí, dar um significado novo, diferente daquele que foi dito por Jesus no seu tempo. No capítulo 10 de Mateus, Jesus afirma que aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Então, também parece aí uma contradição. Pode nos explicar? Realmente, também diz respeito à questão dos valores familiares. Mas mais do que isso, o mais importante em relação aos ensinamentos trazidos pelo Cristo, ele que ensinava sempre em linguagem figurada, é tirar da letra o espírito. Quando Jesus fala, aquele que ama mais a seu pai ou mãe, mais do que a mim, quando a gente pensa em pai, nós estamos trazendo a respeito daqueles valores ligados à racionalidade, do qual nós procedemos. Diz respeito ao nosso lado sombra, o nosso lado antigo, que de tempos em tempos insiste pela inteligência, pela racionalidade, em nos dominar e fazer com que de alguma forma mantenhamos o aspecto ainda primitivo do nosso ser, contradizendo da possibilidade do surgimento do Cristo em nós. Se nós pensarmos em relação à mãe, da mesma forma, são aqueles valores antigos que dizem respeito ao sentimento mal vivenciado, ao sentimento ligado ao vício, às viciações de conduta, às viciações da afetividade. Então, pai e mãe são valores antigos de onde procedemos. Porém, quando pensamos a respeito dos filhos, o filho, a filha, são o produto da nossa vivência de agora. São o resultado das nossas ações, daqueles valores que estamos expressando agora. Foi o próprio Cristo que disse que se conhece a árvore pelos seus frutos. Uma árvore boa dá bons frutos, uma árvore ruim dá maus frutos. Então, diz respeito à questão do autoconhecimento. Quais são os valores que estão frutificando a partir da nossa vivência? Não basta só pensar no bem. O convite do Cristo é para que nós possamos agir no bem também. Nós, ao longo dos tempos, temos sido convidados pelo Cristo, pela espiritualidade, nas diversas vertentes religiosas, a uma vivência positiva no mundo. Se hoje nós nos escandalizamos diante das notícias que nos são trazidas pela mídia,
é para que nós então perguntemos, mas e nós, de nossa parte, o que nós estamos oferecendo de bom para contrabalancear essa vivência que nós ainda vemos ligadas ao mal? Porque muitas dessas vivências ainda encontram eco em nós próprios. Basta que nós tenhamos um pouco mais de autoconhecimento para reconhecer que existem muitos traços que precisam ser lapidados. Dizem respeito ao nosso pai interior, à nossa mãe interior e aos nossos filhos interiores. São a família que compõe a nossa casa íntima, a casa dos nossos sentimentos e valores. Então não teve assim nenhuma conotação de consanguinidade na sua explicação, ou seja, as pessoas têm uma tendência de fazer uma interpretação meio que literal para esse trecho e aí ficam chocadas, né, com essa moral diferente de Jesus. Não existe contradição nenhuma. Nós é que, de alguma forma, temos o hábito de ver de acordo com o nosso conteúdo interior. Logicamente que os ensinamentos do Cristo dizem a um amor filial, fraternal, paternal. Porque é exatamente no seio familiar que nós vamos treinar o amor maior, que é o amor universal. E existe uma outra passagem que está em Lucas, no capítulo 6, no versículo 46, quando o próprio Cristo diz: "E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo?" É tão rico a gente poder pensar nesse trecho também para complementar esse versículo que nós estamos conversando, porque o Cristo interior, ele precisa de um campo propício para poder frutificar. Esse campo diz respeito às realizações superiores, uma mentalidade nova, renovada dentro dos seus ensinamentos. Então é necessário que nós nos desvinculemos do orgulho e do egoísmo, conforme o benfeitor espiritual Santo Agostinho nos narra no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. É quando nós encontramos, quando João Batista no Evangelho diz: "É necessário que eu diminua para que ele cresça." Eu diminua é o ego. É necessário que o ego diminua, que esse egoísmo em nós perca campo, para que ele, o Cristo, cresça dentro de nós. Então diz respeito a esse surgimento do Cristo íntimo, de acordo com essa vivência do Evangelho, diminuição do egoísmo, para que possamos aprender a vivenciar dentro dos parâmetros superiores de vida. Rodrigo, e com relação então àquele trecho que fala sobre abandonar pai, mãe, filhos? Esse trecho está em Mateus, no capítulo 19, no versículo 29. E nós encontramos o seguinte: "E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna." Realmente, mais um trecho que parece uma contradição diante daquilo que o Cristo nos ensinou. Fica parecendo que, para que nós possamos herdar a vida eterna, nós temos a necessidade de abandonar aqueles que estão mais próximos, aqueles que dizem respeito aos laços de consanguinidade, negar os vínculos materiais, casa, bens, para que a gente possa herdar algo de valor maior. É lógico que o Cristo está querendo dizer é da importância dos valores imortais. Nós devemos, sim, dar prioridade para esses valores na nossa própria vida. Mas se nós pensarmos mesmo no sentido material, para começarmos a entender essa passagem, se nós ligarmos a questão, por exemplo, do jovem que é convidado ou que é convocado a servir exército para poder defender a sua pátria. Não é algo digno para esse jovem defender a sua nação e, em função disso, deixar a convivência do próprio lar? Ninguém o censura por isso. Em relação também à moça, quando vai constituir uma nova família, criar um novo vínculo familiar, ela deixa a sua família de origem e ninguém a culpa por isso. Nem no caso do rapaz que vai servir a pátria, nem no caso da jovem que vai constituir matrimônio, necessariamente eles têm que amar a menos a própria família, em função dos deveres a que foram convidados ou mesmo convocados. Se nós pensarmos no sentido mais amplo, no sentido espiritual,
A necessidade de abandonar pai, mãe, filhos, filhas, irmãos, mulher, mãe, diz respeito a uma necessidade diferente. Não é como muitos entenderam de abandonar literalmente, deixar esse convívio para se enclausurarem, para terem uma vivência digna diante do Cristo, muito antes, pelo contrário. O benfeitor espiritual Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele nos traz uma lição que nos esclarece quanto a esse conteúdo, nos ensinando como Cristo nos ensinou a deixar a família e esses mais próximos que estão conosco. Ele próprio, no tempo dele, vivenciou esse aspecto. Ele não foi negado pelos discípulos, não foi abandonado por aqueles que lhe foram mais caros no momento mais ápice da sua existência. No entanto, a sua lição foi de retorno a esses mesmos irmãos, compartilhando com eles a alegria da vida eterna, convivendo com eles e ainda não só compartilhando com eles as diretrizes do Reino Novo, mas acreditando que eles seriam fiéis seguidores e seriam capazes de, mesmo trazendo essas dificuldades íntimas que cada um trazia, mas apostando que eles seriam capazes de superar para vivenciar os ensinamentos que ele próprio trouxe. No âmbito familiar, Emmanuel nos diz que abandonar pai, mãe, esposa e filhos é não esperar deles, que também são espíritos imperfeitos, uma vivência pura conforme nós gostaríamos que eles vivenciassem agora. Mas é nós abandonarmos a expectativa de tê-los perfeitos agora para encontrar aqueles afetos puros no futuro, mas que nós nos vinculemos ainda mais com os nossos familiares, oferecendo aquilo que nós temos de melhor para poder auxiliá-los no crescimento. Se eles têm mazelas a serem trabalhadas, que sejamos nós que já trazemos de alguma forma um conhecimento superior em termos espiritual, para que nós então possamos compartilhar com eles pelo exemplo, não pela cobrança, não pelo palavrório. O exemplo vale mais do que 1000 palavras. Então é no dia a dia, convivendo com essa família consanguínea, que nós estaremos lançando as sementes da família espiritual do futuro, aquela que nós ansiamos agora, mas que nós ainda estamos aprendendo a semear, colheremos no futuro. Rodrigo, e quanto àquela frase aparentemente confusa, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos? Essa passagem nós encontramos em Lucas, no capítulo 9, nos versículos 59 e 60. Disse outro, segue-me. E ele lhe respondeu, Senhor, permite que antes eu vá enterrar a meu pai. Jesus lhe respondeu, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Jesus está falando a respeito dos desafios do discipulado. Este homem foi convidado a ser discípulo de Jesus, mas a gente vê que ele não estava pronto. Ele não atendeu prontamente ao convite, como aconteceu com outros dos discípulos, e o seguiram prontamente. Esse discípulo vacilou, ele ainda estava muito preso a aspectos do passado. Ele ainda tinha questões a serem trabalhadas, que apareceram aí em relação ao estado do seu próprio pai. Pode parecer algo natural, até mesmo um dever filial, ir enterrar o seu pai, que possivelmente estivesse morto naquele tempo. Mas nós devemos então tentar compreender o que estava por detrás da intenção desta pessoa. A todo momento, o Mestre está nos convidando para agir no bem. Mas se nós colocarmos uma pendência, mas primeiro deixa eu resolver uma coisa, depois vir fazer esse bem, nós perdemos aquela oportunidade de agir no momento em que somos solicitados. A vida é dinâmica, a vida não para. Quando nós tivermos uma nova oportunidade, será diferente daquela em que fomos solicitados. A vida espiritual é a vida verdadeira. A vida material
ela é transitória, é passageira. Então, quando nós pensamos a respeito da questão do morto, nós, em relação aos espíritos, estamos muitas vezes mortos para os valores superiores da vida. Esse é o sentido maior do que representa estar morto. Então, não cabe a nós buscar aqueles que não estão abertos agora para os valores espirituais, mas nós devemos então, por nós mesmos, buscar esses valores diante das oportunidades que a vida nos confere. Cada um de nós tem questões a serem trabalhadas. Talvez aquele jovem que foi convidado, que disse que necessitaria primeiro enterrar o seu pai, estivesse não só cumprindo um dever filial, mas talvez estivesse preocupado com a visão daqueles seus familiares, até mesmo da própria cultura, que exigiriam dele estar lá no próprio enterro do pai, porque senão ele não teria o direito de exigir os bens que lhe eram próprios pela herança, sendo então visto como alguém indigno da herança. Talvez fosse esse um dos aspectos, ou seja, preso pelos valores terrenos. Ele então não pôde seguir Jesus naquele primeiro momento. Então, a gente se libertar desses valores materiais, não é que os valores materiais são impedimento para o crescimento espiritual, mas se nós deixarmos de fazer aquilo que é correto em função do apego à matéria, em função do aplauso do mundo, em função do que os outros vão pensar de nós, nós ainda não somos dignos do reino de Deus. Então, é nesse sentido que Jesus então vem nos convidar a todos a nos libertarmos do apego da matéria, do aplauso do mundo, para que possamos então crescer em valores espirituais. Não vim trazer a paz, mas a espada. Essa frase não parece algo que Jesus poderia dizer. Então, esclareça, por favor. Na verdade, pode parecer uma contradição essas palavras de Jesus. Como que alguém que se fez o maior representante do amor, o cordeiro em termos de mansidão, alguém incapaz de levantar uma palavra de agressividade em relação a alguém, pode ter dito uma frase que mais parece dita por um conquistador sanguinolento do mundo? Mas, na verdade, essa frase foi dita por Jesus, sim. Mas a espada de Jesus, ela tem a representatividade de estar cravada na terra, formando assim a cruz que cada um de nós deve vivenciar para superar e ir até o Pai, conquistando os valores superiores. Quando nós pensamos nessa frase que Jesus não veio trazer paz à terra, ele não veio trazer a paz no sentido da coletividade, no sentido do menor esforço, porque as pessoas têm a expectativa de que as coisas cheguem até elas no menor esforço. Não. Jesus vem nos ensinar o caminho para que cada um, pelo esforço próprio, conquiste a própria paz. Então, Jesus não veio trazer a paz ao mundo como um todo, mas ele veio ensinar o caminho para que nós conquistemos a paz no mundo interior. Então quer dizer que essa paz não é aquela que a maioria das pessoas entende como sendo não me incomode, né? Não me incomode, me deixa sossegado. Não é essa paz. Não é essa paz, porque esta é uma paz dependente do outro. A paz do Cristo é aquela capaz de manter a tranquilidade, a serenidade, do agir de forma correta e tranquila, de estar com a consciência dentro das leis divinas, independentemente da situação. Não é dependente do exterior, é uma conquista interior do ser. Nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 8, quando Jesus diz: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A verdade é o caminho que nós vamos encontrar para, pelo discernimento, criar o caminho que vai ser o caminho de elevação a Deus. O Mestre disse que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Então isso daí nos dá a tranquilidade de saber que nós vamos alcançar o caminho a Deus. O tempo é o tempo de cada um. Então é necessário haver esse corte.
corte no sentido de cisão do homem velho em relação ao homem novo. É necessário que nós estabeleçamos um ponto de vivência novo na nossa existência. Antes de conhecer a Jesus, nós até poderíamos agir de uma determinada forma. Mas depois de conhecermos a Jesus, a nossa consciência nos cobra um modo novo de agir. A espada é símbolo de luta, mas a luta no sentido do bom combate, como nos ensinou o apóstolo Paulo. Não é o combate exterior de vencer os outros em discussões ou no próprio ato de guerra, mas o bom combate diz respeito a vencer as nossas falhas, os nossos vícios interiores. Todas as vezes quando um conhecimento novo chega, para que ele possa se sobrepor ao conhecimento antigo, isso daí não se faz de forma tranquila. É necessário esse momento de embate, de divergência, até que haja a assimilação. Nós podemos ter uma referência prática a respeito disso como referência da própria ciência no mundo. Existe um pensador da filosofia da ciência chamado Thomas Kuhn, que ele fala a respeito da ciência normal e da ciência revolucionária, para dizer como que surge um novo paradigma na ciência. E se nós estudarmos a história da ciência, fica parecendo que os conhecimentos novos da ciência vão se sobrepondo de forma muito tranquila em relação aos conhecimentos anteriores que vão ficando ultrapassados no tempo. Mas o fato é que essa tranquilidade só existe para quem está lendo. Na vivência, na prática, não é assim que se dá. Existem muitos embates, muitas discussões. Tudo isso daí começa quando o conhecimento antigo da ciência começa a não dar conta de responder às novas perguntas. Começam-se a abrir lacunas, surge espaço para uma nova ciência que seja capaz de explicar e comprovar aquilo que a explicação antiga já não atende mais. Esse período não se dá de forma linear e tranquila. Existem debates, discussões, são necessárias várias publicações para que o meio científico então assimile esse conhecimento como algo novo e passe posteriormente a ser aceito como uma ciência normal. Então, aquela que era ciência revolucionária, depois de aceita pela comunidade científica, torna-se a ciência normal. Nós vamos ter essa comparação para entender que o conhecimento de Jesus, os ensinamentos do Mestre, representam ensinamentos revolucionários. Eles vêm representar algo de novo diante da humanidade. São conhecimentos novos, são ensinamentos novos ainda nos dias de hoje, pois que não basta ter o contato com este conhecimento. No caso de Jesus, esses ensinamentos morais são necessários também a vivência. Então, para nós que ainda não damos conta de vivenciar na íntegra os ensinamentos do Mestre, ainda se faz em nós a revolução deste conhecimento trazido pelo Mestre. Então, conhecer é pouco diante dos ensinamentos do Mestre. O mais importante é nós darmos conta de sentir aquilo que ele trouxe, para podermos expressar ao longo da nossa vida este conhecimento. Rodrigo, então essa estranha moral sugere que antes da gente se precipitar em interpretações confusas dos evangelhos, a gente deve tentar aprofundar mais no simbolismo das palavras, né? Os benfeitores espirituais, na questão de número 625 do Livro dos Espíritos, nos informaram que Jesus é o guia e modelo da humanidade. Nós somente podemos ter alguém como modelo para seguirmos em termos de vivência e de experiência no mundo se nós o conhecermos. Então, é necessário estudar o Evangelho. Jesus nos diz que nós podemos ter ainda suas palavras, ainda hoje. E Jesus traz o roteiro individual para cada uma das almas que aqui se encontram no mundo. Mas para que nós possamos compreender esse roteiro ditado por Ele, é necessário que nós possamos estudar o Evangelho, compreender o que ele quis dizer, trazer. E para que somente dessa forma, quando surgirem as situações, surjam de nós aqueles insights que
apontem para nós uma vivência nova, para que nós possamos acertar mais e errar menos, então, a partir daí. Muito bem. Então, o Espiritismo BH agradece de coração a participação aqui do Rodrigo, viu? E espero que você retorne, Rodrigo. Foi uma alegria muito grande. Eu agradeço muito o convite. Esperamos que você tenha gostado dessa entrevista. Deixe a sua opinião em nosso site.